Uma esfera metálica de massa m, carga elétrica mais Q, descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contra a ação da gravidade, a altura total h, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são respectivamente. E aí ele coloca aqui as alternativas pra gente, então depois da vinheta tem resolução do Aulas a Mais. Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o professor Taif e agora eu vou resolver a questão 54 da FUVEST 2021 para você. Mas antes da gente começar essa resolução, né, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para continuar recebendo outras resoluções de outros vestibulares quando você quiser. A gente tá sempre resolvendo as questões para você, beleza? Então não esquece de fazer isso, deixe o seu comentário no final pra gente saber o que você tá achando dessa resolução, se você fez diferente, se você pensou em outra coisa. A gente também quer ouvir o que você tem para dizer. E, sem mais enrolação, vamos para a resolução dessa questão da FUVEST. Para resolver essa questão da FUVEST, então, a gente tem que se preocupar com duas coisas. A primeira delas é que ele pediu para achar o trabalho da força gravitacional. E a segunda é o trabalho da força elétrica. Então, a gente vai separar essa resolução em dois momentos. E o primeiro desses momentos é o momento que a gente fala da força gravitacional e do trabalho da força gravitacional. Bom, então vamos falar de trabalho da força gravitacional como trabalho da FG. E a gente sabe que o trabalho da força gravitacional pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido do movimento, mas é sempre mgh aqui. Sempre envolve essas três variáveis aqui. Então, já que ele envolve essas três variáveis, se não houver variação de altura, o trabalho é zero. Se houver variação de altura, já que o corpo sempre tem massa e a gravidade não é nula, sempre vai ter, então, trabalho dessa força. Nesse nosso caso, a coisa mais legal é que a gente percebe que esse corpinho está sendo erguido na vertical. Isso significa que, olhando para essa figura aqui, é como se essa bolinha tivesse inicialmente nesse pontilhado e ela subisse essa altura, chegando aqui nessa altura final H. Ou seja, a gente percebe um sentido do movimento para cima. E quando a gente analisa esse sentido do movimento para cima, pensando na força gravitacional, a gente percebe que esse sentido ele é contrário ao sentido da força gravitacional. Tá aí, como assim? Isso, ó. Aqui existe uma força gravitacional apontando para baixo, que é a força de atração entre a esfera e a própria Terra. A gravidade aqui atua através da força gravitacional nessa esfera, puxando ela em direção ao centro da Terra. Quando a gente faz um esforço para erguer essa esfera num sentido contrário a esse sentido da força, a gente está fazendo o que nós chamamos na física de trabalho resistivo. Esse trabalho resistivo, ele é o trabalho contrário ao sentido natural, à tendência do movimento dessa esfera. Se ela tivesse solta sem ação de outras forças, ela tenderia a descer, a ir no sentido do centro da Terra. É a atração da gravidade mesmo, né? Mas como na verdade esse movimento ele é para cima, ele é contrário a essa atração, ele é um movimento resistivo e, portanto, esse trabalho precisa ser um trabalho negativo. Então a gente conclui que o trabalho da força gravitacional é um trabalho negativo porque ele é contrário ao sentido da força gravitacional. E ele é mgh porque a altura dada na questão foi hzinho mesmo. E com isso a gente mata já a primeira metade da resposta da nossa questão. Perceba que ainda não dá para excluir todas as alternativas, então vamos analisar com calma o trabalho da força elétrica. Para analisar o trabalho da força elétrica, você precisa lembrar também como que é a formulinha, né? Que é Q vezes U. Trabalho da força elétrica, resumidamente, Q vezes U. Esse U lembra que é a DDP envolvida no processo, a diferença de potencial entre os dois pontos, o ponto inicial, onde começou o movimento da esfera, e o ponto final, onde a esfera parou de subir. Então a gente tem que olhar esses dois pontos aqui. O primeiro ponto, para simplificar para a gente, eu vou colocar aqui embaixo e vou chamar de ponto A. O segundo ponto aqui em cima é o ponto B. Portanto, a gente sabe que o movimento da esfera foi um movimento de A para B. E a gente tem que analisar então a DDP, ou seja, a diferença de
potencial entre os pontos A e B. Só que para analisar essa diferença de potencial entre A e B, eu tenho que saber qual é o potencial de A e qual é o potencial de B. E eu não consigo muito descobrir isso. Então, será que a FUVEST queria que a gente fizesse isso? E é aqui agora que a gente tem que lembrar de um conceito de superfície equipotencial. E o conceito de superfície equipotencial fala o seguinte, ó: quando eu tenho campo elétrico uniforme, eu consigo desenhar superfícies equipotenciais que ficam sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então eu consigo desenhar aqui linhas tracejadas para você, que serão nossas superfícies equipotenciais. E quando a gente faz esse desenho, a gente consegue uma conclusão muito importante aqui, ó. Essas linhas são sempre perpendiculares a um campo em todos os pontos. E o que a gente percebe é que o movimento da esfera é um movimento sobre uma superfície equipotencial, ou seja, ela não muda nem para a direita, nem para a esquerda, ela sobe na vertical, e isso faz com que essa esfera nunca saia dessa mesma superfície equipotencial aqui. Esse movimento sobre uma superfície equipotencial significa uma única coisa. Significa que não teve variação de potencial. Como é que é, Taif? Isso, não teve variação de potencial. Não teve diferença de potencial. Portanto, a DDP, nesse nosso caso, é zero, porque o ponto A e o ponto B estão na mesma superfície equipotencial, que por definição tem o mesmo potencial em seus pontos, em todos os seus pontos. Ou seja, a gente pode dizer que o trabalho da força elétrica, ele é Q vezes o U, que vale zero, ele é zero. Ou seja, o trabalho da força gravitacional é menos mg, o trabalho da força elétrica é zero. Isso está exatamente na alternativa B da nossa questão da FUVEST. Uma questão muito boa, né? Uma questão que fala de um conceito clássico aí, que é o trabalho da força elétrica, que é um conceito bastante estudado pelos vestibulandos. A gente analisa sempre, olha muito para isso durante as aulas de elétrica, né? E que fala também um pouco do conceito de força gravitacional, misturando um pouco com a parte de dinâmica do corpo, né? Então, muito interessante a questão da FUVEST. Me fala o que você achou aí nos comentários, deixa a sua opinião, nós queremos saber. E eu fico por aqui. Muito obrigado por ter visto até o final. Um beijo e tchau!